Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nutrício. Eu sou Mariana Braga, nutricionista, e a minha convidada de hoje é a colega, amiga, educadora em nutrição, Cláudia Dias. Oi, Cláudia. Oi, Mariana. Oi, pessoal. Agradeço muito a oportunidade e convite. É um prazer estar aqui com você. Cláudia, esse assunto do nosso trabalho, né, alimentação, foi com tudo para as mídias nessa época da pandemia, porque dentro de casa a gente pôde vivenciar, né, os dois lados da alimentação. Algumas pessoas aproveitaram este momento como uma forma de ganhar mais saúde, comendo bem, né, comendo alimentos mais caseiros, e outras pessoas vivenciaram a questão do estresse no prato, da ansiedade, da busca desenfreada por um alimento que possa aplacar um pouco a tensão gerada por este período. Eu queria que você falasse, né, sobre as vantagens e desvantagens, os prós e os contras, ou melhor, sobre os ganhos e as perdas que nós tivemos com relação à alimentação durante esses 2 meses de isolamento aí para a maioria das pessoas. Nós estamos realmente vivendo um momento muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido antes. E é um momento também que a gente deve levar como aprendizado. E claro que tem os dois lados, né? A gente perdeu muitas coisas que eram do nosso cotidiano, mas nós estamos tendo a oportunidade de fazer outras coisas, de estar mais em casa, de ter novos aprendizados. Então, tudo depende da forma como que a gente encara as coisas. Vamos ter que passar por isso? Vamos. Estamos passando, por enquanto não tem como fugir. Então, vamos tentar encarar da melhor forma possível e aproveitar o lado bom que tudo pode oferecer, né? Então, aproveitar para conhecer melhor a questão da alimentação, buscar fazer coisas mais saudáveis, aproveitar que a gente tem tempo em casa para estar saboreando nossos alimentos, as coisas que a gente está fazendo, né? Buscar menos industrializados e sempre aproveitar essa questão de estar com a família, né? Resgatar, né, esses momentos tão prazerosos que a alimentação também nos proporciona, que muitas vezes estavam aí completamente perdidos numa rotina que roubava de nós, né, até o tempo para a alimentação, que é tão fundamental. Ou seja, quantas vezes nós só comemos calorias, né? Ou seja, não nos preocupamos com o nutriente, porque não havia como, né? Um mundo todo corrido, e aí faltava tempo até mesmo para o comer, que é tão primordial, né? Para o nutrir também. Isso é muito sério. Eu tenho vários pacientes que relatam que algumas refeições fazem no carro, fazem enquanto estão indo para o trabalho, às vezes dentro do ônibus, às vezes não tem tempo de comer e aí ficam horas sem comer. Então, aproveitar para ter esse tempo, para aprender, para mastigar, que são coisas muito fundamentais do nosso dia a dia. Isso. O que eu vejo é que as pessoas estão colocando um foco muito grande na questão do ganho de peso que essa pandemia vai gerar. Obviamente, nós sabemos que são diversos fatores que influenciam no ganho de peso, né? Mas um deles, talvez o mais importante, seja o balanço energético. Ou seja, a partir do momento que eu deixei de fazer minha caminhada, deixei de praticar meu esporte, ou simplesmente perdi um pouco do meu movimento diário ali, da rotina mesmo, de levar a criança para a escola, de ir a um supermercado, de ir a um banco e tudo mais, o meu gasto ele ficou menor
E, consequentemente, se eu continuar comendo a mesma quantidade ou mais por conta do estresse, eu vou ter um ganho, né? Só que, por outro lado, algumas pessoas relataram que chegaram a perder peso pelo fato de conseguirem agora ter uma alimentação com menos fritura, né? Que é muito comum para quem faz alimentação em restaurantes, né? E tudo mais. Ou seja, uma alimentação que seja mais rica em vegetais, mais rica em fibras, ou seja, houve também esse ganho. E eu penso que isso é algo que a gente tem que aproveitar e levar isso, né? Mas, ou seja, que isso nos acompanhe aí no pós-pandemia. Só que, como o ganho de peso, ele incomoda muito, e aí depois eu quero te fazer uma pergunta sobre esse aspecto também, né? Mas sobre o aspecto ali do bem-estar e da estética, este aumento do peso que algumas pessoas vivenciaram fizeram com que elas optassem por soluções a curto prazo. Isso não é uma novidade na nutrição, né? Nós somos tantas vezes imediatistas no que diz respeito à mudança do hábito. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com essa mudança sustentável que é preciso acontecer para que a gente consiga realmente modificar um hábito alimentar que foi consolidado aí por uma série de circunstâncias que fizeram que a gente ganhasse peso aí antes até da pandemia, né? Como que você encara essa situação? Eu vou voltar um pouquinho na sua fala, quando você fala aí que a gente teve uma diminuição do nosso gasto calórico, que é uma coisa muito real, né? Mas eu queria que as pessoas prestassem um pouco mais de atenção no próprio corpo delas. Porque eu tenho percebido que muita gente também fala assim, Cláudia, mas eu não consigo manter aquela dieta que eu estava fazendo antes, porque eu já não sinto tanta fome. Então, é uma outra questão que a gente tem que prestar atenção. Porque, às vezes, por diminuir o nosso gasto energético, as atividades nossas do dia a dia, a gente não está prestando atenção, que a gente não está sentindo tanta fome. Isso é verdade. E isso é uma realidade. Então, a gente tem que, primeiro, ouvir o nosso corpo, né? E saber, claro, se você está gastando menos, a sua necessidade de comer é menor. Se você continua comendo a mesma quantidade de antes, ou se você desconta essa ansiedade na sua alimentação e acaba exagerando, você vai ganhar mais peso do que você tinha antes. Sim. Com relação ao emagrecimento, eu acredito que é a hora muito importante da gente se cuidar. Porque a gente está vendo aí como que o sobrepeso e a obesidade, né, eles estão levando as pessoas a terem um risco de ter a forma mais grave da Covid. Excelente você tocar. Porque elas já estão num processo inflamatório. E, ao mesmo tempo, as dietas rigorosas, né, que é o que você me perguntou aí, essas mudanças que geram um efeito rápido, mas que efeito rápido é esse? Será que quando você está fazendo uma dieta restritiva, tirando carboidrato, tirando alguma outra coisa que às vezes é essencial para a sua saúde, o que está acontecendo? Você está causando uma dieta, você está fazendo uma dieta desbalanceada, que vai levar à perda da massa muscular, vai levar à perda de água. Então, às vezes a pessoa está perdendo peso e não está emagrecendo. Ela está desnutrindo e está desidratando. Né? A gente tem que pensar de uma outra forma. A gente não tem que associar o emagrecimento à fome e à restrição. As mudanças que a gente precisa, né, de ter uma qualidade nutricional à mesa. Porque acaba que quando você
ingere os alimentos corretos, você tem ali os macronutrientes que podem ter um impacto maior no que diz respeito ao peso em si, mas você tem os micronutrientes, né? As vitaminas e os minerais, muitos deles envolvidos lá na imunidade inata, né? Que é a imunidade que vai nos proteger nesse momento e em tantas outras situações, né? As pessoas elas ficam muito Então, na coisa da caloria, né? e as situações extremas, né, sempre são ruins, tanto do exagero quanto da escassez. Eu acho que a gente tem que ir buscar o equilíbrio para a gente ter resultados duradouros e verdadeiros, né? Então, perder peso por si só não significa nada. A gente Você tocou num assunto tem interessante. que ter uma... Ali, quando você fala da inflamação da obesidade, né? Se a gente for observar os outros fatores de risco para uma situação mais grave da Covid-19, por exemplo, nós temos aí a hipertensão, o diabetes, né? Que são situações nas quais a nutrição também atua e são situações que também têm um fundo inflamatório por trás, ou seja, às vezes a pessoa pode até ter um peso ali que está dentro da faixa, mas ela pode estar vivenciando um processo de desnutrição por carência, né, de nutrientes essenciais e também... Exatamente. E está tudo relacionado com a alimentação inadequada. Exatamente. E é interessante que, assim, as pessoas comeram mal por anos e anos e anos, né? E aí, de uma hora para outra, elas querem radicalizar. Ou seja, de uma hora para outra, elas param com tudo. E aí, às vezes, elas não mantêm, ou seja, elas não conseguem constância nesse hábito. E aí, elas começam, então, a gerar um processo ali, que a gente tem um impacto no peso, que seria o efeito sanfona, né? Mas a gente tem a desmotivação, pelo fato de um período de intenso sacrifício, seguido por um período onde a pessoa não sustentou, desmotivou e começou a comer de uma forma até, às vezes, pior do que antes, né? Então, assim, a importância dessa mudança gradual, contínua, sustentável, e também da orientação profissional nessa questão, né? Do apoio do nutricionista ali na hora de selecionar qual vai ser... Então, muitas vezes, as pessoas optam por essas dietas da moda. As pessoas, às vezes, fazem esse tipo de opção. Isso. São as dietas que estão na mídia, né? E que, às vezes, o que acontece? Uma aplicação, mas que precisa ser avaliada caso a caso, né? Com critério na prescrição. Isso. E às vezes a pessoa faz essa opção e às vezes ela tem uma perda de peso por um tempo e quando ela volta, ela não fez uma mudança sustentável, que ela vai dar continuidade nessa mudança, ela não teve uma orientação adequada. E aí quando ela volta, ela acaba retomando seus hábitos anteriores, às vezes ganha mais peso do que ela tinha antes, e ela se sente com a autoestima muito baixa, porque ela acha que é ela que não dá conta de fazer essa dieta. Mas não é isso que está acontecendo. O que acontece é que a dieta foi muito rigorosa, foi muito além do que precisava ter sido, e aí a pessoa fica mal, ganha mais peso do que antes, se sente frustrada e entra nesse ciclo vicioso, porque ela tenta de novo, aí ela perde menos peso do que ela perdeu da primeira vez, e aí acaba ganhando mais peso ainda depois, e ela vai entrando nessa coisa de cada vez fazer uma dieta mais maluca, mais restrita, e o que eu tenho buscado no meu dia a dia como profissional é resgatar o prazer da alimentação,
fazer as pazes com a alimentação, comer é muito bom. Basta a gente fazer isso de uma forma equilibrada, consciente, tranquila e, claro, com a ajuda do profissional, que é o nutricionista. Né? É por aí. E acho que assim, esse é o caminho. Conselhos, dicas para quem está em casa e que quer ter uma boa alimentação e, com isso, até gerenciar melhor esse peso, não só agora, mas depois também. O que você tem aí de conselho da sua prática profissional para falar para a gente aí? Umas dicas para que a gente possa... Que você dê conta de levar esse novo hábito para a sua vida. Então, uma das questões importantes é estipular os horários e fazer as refeições que são importantes. Fazer um bom café da manhã. Se o horário for longo, entre o café da manhã e o almoço, fazer uma colação, né, que é um pequeno lanchinho no meio da manhã. Fazer um bom lanche da tarde, para evitar chegar faminto à noite, que é o horário que a gente também deve ter um jantar, às vezes, dependendo do horário que vai dormir, uma ceia mais leve. Então, fracionar a alimentação. Você come várias vezes, mas sem exagero, né? A tendência é que você não ganhe e até perca peso, né? A mastigação, gente, ela é uma coisa importantíssima, tanto para controlar a nossa saciedade. Quem mastiga bem, né? Às vezes você está num grupo de amigos, você vai ver aquela pessoa que come devagar é a mais magra. Quando às vezes todo mundo já terminou, tem gente que já está repetindo e aquela pessoa ainda está mastigando, está comendo devagar, está no primeiro prato. Então, essa pessoa vai ficar saciada com uma quantidade muito menor de alimento. Vai ficar saciada com apenas aquela quantidade que é necessária para ela. Isso. Oi? Tem hormônios envolvidos aí, né? A questão da saciedade, ela está muito ligada à velocidade que você come, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, leva o alimento à boca, sua boca está trabalhando, então quer dizer que a sua mão precisa descansar. A partir do momento que você mastigou bem, engoliu aquele alimento, aí você sim prepara o novo pedaço ali para levar à boca, né? É uma tarefa difícil, ou seja, ela é muito desafiadora, porque a gente tem aquela coisa de realmente querer comer rápido, né? Mas esse conselho, ele é bem válido, eu acho que ele ajuda. Às vezes a pessoa fala para mim assim, quantas fatias de pizza eu posso comer no final de semana? Eu falo para ela, olha, não preocupa com a quantidade das fatias, né? Vivencia ali o seu momento junto com seus amigos, com a sua família, mas presta atenção só neste conselho. E ela chega para mim no consultório e fala, Mariana, consegui comer uma fatia e meia, 2 no máximo, e já fiquei saciada, né? Então, acredito que essa mudança, exatamente, né? Essa constância aí desses conselhos que você deu sejam realmente fundamentais, né? A questão da gastronomia, da culinária aplicada a esse processo, que eu quero também depois fazer um vídeo aqui com um profissional sobre isso, né? Como que isso nos ajuda? Às vezes são mudanças simples que a gente precisa fazer em uma preparação, por exemplo, que a gente consegue ali agregar valor nutricional, né? E sempre pensar que o alimento, ele não deve ser um motivo de culpa, né? Ou seja, quando você for comer, que você se livre de toda a culpa. E isso é conseguido com o comer consciente, ou seja, eu não tenho surpresa, porque eu sei o que eu estou fazendo, não é? Exatamente. Isso aí. Comer com prazer, com alegria, mastigando bem, e sem culpa. Tudo vai funcionar melhor, né? Se a gente com certeza conseguir implementar esses cuidados. Bom, Cláudia, eu te agradeço demais. Foi um
prazer bater esse papo com você. Tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante aí as dicas que você nos deu. O seu contato eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Atendimento online, gente, recomendo bastante. A Cláudia também tem uma experiência muito boa com criança. Depois a gente faz um próximo bate-papo, onde ela vai falar um pouco sobre a educação nutricional para criança, que é assim, algo muito interessante também, tá bom? Beijo, beijo, boa noite. Eu que te agradeço, Mariana, foi um prazer. Adorei. Gente, comam bem, com saúde, com felicidade e alegria. Isso aí. Obrigada. Boa noite. Tchau.